Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma correção sobre a atividade que eu deixei lá da aula passada. E aproveitando para relembrar vocês sobre o conteúdo de volume do paralelepípedo e do cubo, tá certo? Na questão 1, nós temos aí o seguinte: calcule o volume de cada paralelepípedo. Segundo nós vimos aí na aula anterior, a forma mais fácil de calcular o volume de um paralelepípedo é fazer a multiplicação das suas dimensões principais, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura, não exatamente nessa ordem, né? Então, o volume desse paralelepípedo aqui, por exemplo, nós vamos multiplicar aqui a altura, que é 12, vezes o comprimento, que vale 20, vezes a largura, que vale 18. Multiplicando os três, 4.320 centímetros cúbicos, já que estamos multiplicando o centímetro 3 vezes. Tá? No item C, o volume, também o produto das três dimensões principais, 10 vezes 25 vezes 20. Isso vai dar um total de 5.000 centímetros cúbicos. No item B, 10 vezes 22 vezes 16, que dá 3.520 centímetros cúbicos. E no item D, 15 vezes 20 vezes 20, que dá 6.000 centímetros cúbicos. Segunda questão. Quantos cubos com 4 centímetros de aresta cabem em cada uma das caixas a seguir, tá? Lembrando que um cubo possui todas as arestas com a mesma dimensão, com a mesma medida, comprimento, largura e altura, tá certo? Quando ele pergunta quantos cubos cabem, essa ideia de quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra, é uma ideia de divisão, na verdade, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a altura do cubo pela altura da caixa, o comprimento do cubo pelo comprimento da caixa e aqui no caso a largura do cubo pela largura da caixa, tá? Só que se vocês perceberem, as unidades estão diferentes, né? Do cubo está em centímetro e da caixa se encontra em decímetros. Então, para facilitar, eu vou passar os valores da caixa para centímetros. Como é que eu faço isso, professor? Para passar de decímetro para centímetro, é só multiplicar por 10. Tá? Aqui, por exemplo, 4 decímetros são 40 centímetros. Então, 40 dividido por 4 dá 10. Cabem 10 cubos aqui no comprimento. Na altura, 3,2 decímetros é a mesma coisa que 32. 32 dividido por 4, porque também é 4 na altura, dá 8. Então, cabem 8 na altura. Tá? E na largura, 2 decímetros são 20 centímetros. Dividido por 4 dá 5. Então, recapitulando, 10 no comprimento, 8 na altura e 3 na largura. Para saber o total, agora eu multiplico os 3. 10 vezes 8 vezes 5. Isso dá um total de 400 cubos, tá? Quer dizer que dentro dessa caixa cabem 400 cubos de 4 centímetros. No item B, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro passar de decímetro para centímetro, tá bom? 0,12 decímetros, quando eu multiplicar por 10, dá 1,2 centímetros, tá certo? 1,2 não dá para dividir por 4, não cabe no 4. A ideia é mais ou menos essa, né? Isso quer dizer que não vai caber nenhum cubo aqui na altura, tá certo? Vamos para a largura. 0,36 decímetros são 3,6 centímetros, o que também não dá para dividir por 4, porque é menor, certo? Então, não cabe também nenhum cubo aqui no comprimento.
E na largura, 0,28, passando para centímetro dá 2,8, o que não dá também para dividir por 4. Isso quer dizer que não vai caber nenhum cubo aqui dentro dessa terceira caixa. Enquanto na outra cabe 400, nesse item B não cabe nenhum. Terceira questão. As peças representadas a seguir foram obtidas usando paralelepípedos. Determine o volume de cada uma delas. O que nós podemos fazer aqui, turma, é o seguinte. Nós podemos decompor essas figuras, tá certo? Por exemplo, eu posso pegar essa figura e decompor em dois paralelepípedos, esse de baixo, maior, e esse aqui de cima. E depois fazer a soma do volume das duas figuras, tá certo? Por exemplo, olha só, a ideia aqui, a sugestão dada é a seguinte. Vamos calcular o volume desse paralelepípedo maior, que a gente vai dividir até aqui, ó, tá bom? Desse aqui e do outro aqui do lado, tá? Como é que a gente calcula o volume desse paralelepípedo? É só multiplicar comprimento, largura e profundidade. Ou seja, 2 vezes 6 vezes 5. Tá bom? Até aqui, ó, só lembrando a vocês. Então, aqui 2 vezes 5 vezes 6. E agora calculando o volume desse outro paralelepípedo aqui. Aqui, 3. Tá bom? Quanto é que vale ele de largura? Também vale 6. Agora, aqui de comprimento, o comprimento total é 5. Esse pedacinho aqui de cima vale 2. Então, para fechar os 5, falta 3, tá bom? Então, é 3 vezes 3 vezes 6. 2 vezes 5 dá 10, vezes 6, 60. 3 vezes 3, 9, mais 6, 54. 60 mais 54 dá 114 centímetros cúbicos. Esse é o volume do paralelepípedo por decomposição, tá? Já nessa figura, eu posso decompor essa figura em até 3 paralelepípedos, tá certo? Como é que a gente faz isso? Primeiro, calculo o volume desse paralelepípedo aqui, depois o volume desse outro paralelepípedo aqui e, por final, desse aqui de baixo, tá? Vamos calcular o volume desse paralelepípedo aqui primeiro. Quanto é que vale o comprimento dele? Isso aqui no total vale 5. Esse pedacinho vale 3. Então, esse pedaço é quanto falta para fechar os 5, que no caso é 2. Tá? Então, 2 vezes 3 vezes 6. 2 de comprimento, 3 de altura, 6 de largura. Está aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 6. Agora, vamos calcular esse paralelepípedo aqui de trás. Tá certo? Ele tem 3, aqui que é exatamente essa medida, ó, 3 de comprimento, 3 de altura e 2 de largura. Então, 3 vezes 3 vezes 2. Já esse paralelepípedo aqui mais baixinho, de menor altura, né, tem 3 de comprimento, tem 1 de altura, tá? E ele tem 4 de largura. Por que 4, professor? Porque isso aqui todinho vale 6. Esse pedaço vale 2. Então, isso aqui é quanto falta para fechar o 6, ou seja, 4. Tá bom? Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 6, 36. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. 3 vezes 1, 3. Vezes 4, 12. Somando tudo, 66 centímetros cúbicos. Tá? No item C, nós podemos dividir isso aqui em 3 paralelepípedos. Tá bom? Quais são esses 3 paralelepípedos? Esse aqui que vai até o final, tá bom? Esse aqui vai até o final lá, ó. Esse aqui de cima e esse aqui do lado, tá? Então, aqui, 2 vezes 2
comprimento e altura. E ele tem um total na largura de 5, que é do começo até o final. Então, 2 vezes 2 vezes 5. Isso aqui de cima é, na verdade, um cubo. Olha, 2 de comprimento, 2 de altura, 2 de largura. Então, 2 vezes 2 vezes 2. E esse paralelepípedo aqui, tá certo? Ele tem 2 centímetros de altura. Quanto de comprimento, professor? Bom, de uma ponta a outra é 6. Tirando esse pedacinho aqui, que é 2, sobra 4. Então, 2 vezes 4 vezes 2 de altura. 2 vezes 4 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Aqui dá 8, certo? 2 vezes 4, 8, mais vezes 2, 16. Somando tudo, 44 centímetros cúbicos. Essa foi a terceira questão. Quarta questão. Em uma peça com formato cúbico, foram feitos 2 furos no formato de quadrado, atravessando-a paralelamente até a face oposta. Ou seja, esse buraco aqui vai até o outro lado, até a face oposta. E esse buraco aqui também vai até embaixo, né? Vai de cima a baixo. É claro que aqui no meio, esses 2 buracos se encontram, tá certo? Porque esses furos estão localizados no centro das faces da peça, como mostra a imagem. Usando a calculadora, determine qual era o volume da peça antes de serem feitos os furos. Sem os furos, isso aqui é um cubo de 6 centímetros de aresta. Então, para achar o volume, 6 vezes 6 vezes 6. Ou 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. Calcule o volume da peça após os furos terem sido feitos. Turma, para calcular o volume dessa peça depois dos furos, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o volume total e vou retirar o volume dos furos. O valor que representa o volume dos furos no total. Tá certo? Como é que eu faço isso? Ó, isso aqui tem 2 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura, 2 de altura, 2 de comprimento e tem 6 centímetros de largura. Tá certo? Então, esse furo aqui, que vai da esquerda para a direita, o volume dele é 2 vezes 2 vezes 6. Tá certo? Agora, eu vou chamar a atenção para vocês para o seguinte. Como eu considerei o furo de um lado para o outro, aí eu vou ter que considerar mais 2 furos. Esse aqui que vem até a parte de cima e o outro que vem aqui até a parte de baixo. Porque eu falei para vocês que aqui no meio esses 2 furos se encontram, né? Então eu vou considerar um valorzinho que tem aqui em cima e o outro que tem aqui embaixo, que na verdade são cubos, né? Porque é o seguinte, ó, já que isso aqui está dividido em 3 partes, o buraco, aqui é 2, aqui em cima é 2, aqui embaixo também é 2, para fechar exatamente os 6, tá? Então, esse cubo aqui de cima do buraco é 2 vezes 2 vezes 2, e daqui de baixo também é 2 vezes 2 vezes 2. Por isso, aqui na questão tem mais 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, porque são 2 cubos, cada um com 2 centímetros de aresta, tá? Então, aqui dá 24 e aqui dá 16. 24 mais 16 dá 40. Então, de furo, nós temos 40 centímetros cúbicos. Agora eu vou pegar o volume total, que é 216, e diminuir do volume dos furos retirado, que é 40. 216 menos 40, 176 centímetros cúbicos. Tá bom? De acordo com os paralelepípedos a seguir, elabore em seu caderno um problema envolvendo volume e peça a um colega que o resolva. Em seguida, verifique se a solução apresentada está correta. Tá? Uma ideia que eu vou dar para vocês aqui é a seguinte.
Qual é a diferença entre o volume dos dois cubos, entre o mais volumoso e o menos volumoso, por exemplo, tá? O volume desse primeiro cubo é 20 vezes 30 vezes 10 centímetros, que dá 6.000 centímetros cúbicos. O volume do segundo, 7 vezes 30 vezes 30 centímetros também, mesma unidade, 6.300 centímetros cúbicos. Então, a diferença de volume entre os dois é 6.300 menos 6.000, o que dá 300 centímetros cúbicos de diferença. Podia ter perguntado qual tem o volume maior, enfim. Isso aí fica a cargo de vocês, tá, turma? Então, essa foi a nossa correção. Um abraço para vocês, um bom final de semana e até a nossa próxima aula.